Fala aí, pessoal, trazendo um vídeo bem rapidinho aqui para vocês, com uma questão que acabou de aparecer na prova do Enem agora de 2024, segundo dia, questão de matemática. Passei aqui só o enunciado para a gente analisar bem rápido. E ela fala o seguinte: um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Ele quer saber qual é a expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe. Não coloquei as alternativas aqui, que eu digitei rapidinho, mas basicamente ele quer saber qual é a expressão, não precisa nem calcular. Essa é uma questão de combinação, porque você tem número de médicos e que você vai escolher alguns. Nesse caso, a ordem não importa. Então, é uma questão de combinação. Você tem duas maneiras de fazer. Você pode lembrar da fórmula de combinação, que é a combinação onde você tem N elementos, vou anotar aqui, a combinação de N elementos, onde você deve escolher P, é dado pela fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial e ainda multiplicado aqui no denominador pelo P fatorial. Então, se você lembra da fórmula de combinação, isso já vai te auxiliar. Se você não lembra da fórmula de combinação na hora da prova, também não tem problema. Você só precisa lembrar que uma situação de combinação, basta você calcular o fatorial do total e dividir pela quantidade que você vai escolher e também pela troca de ordem entre os elementos. Então vamos pensar o seguinte: como ele quer que seja pelo menos 3 cardiologistas, isso já abre para você a noção de que você precisaria ter várias situações, uma com o mínimo de 3 cardiologistas, outra com 4 e outra com 5. Então você pode ter 3 cardiologistas, ou 4 cardiologistas, ou 5 cardiologistas. Toda vez, né, na análise combinatória que a gente separa assim uma possibilidade ou a outra, a gente vai acabar no final somando essas possibilidades. Então isso já é algo para a gente pensar, até mesmo analisando aí as alternativas que foram dadas pela prova. Num raciocínio assim bem comum, a gente ficaria entre duas alternativas. Se você tem um caderno de prova, você deve estar visualizando, que é a letra C ou a letra E. Mas é claro que pode não ser tão óbvio aí, então é bom a gente fazer tudo certinho do início ao fim. Se ele vai querer 3 cardiologistas, que é o primeiro caso aqui, o que vai acontecer? Dos 5 médicos, 3 são cardiologistas e 2 vão ser neurologistas. Então, como 3 vão ser cardiologistas, eu tenho 7 desses cardiologistas. Então, aqui eu vou pensar sem utilizar a fórmula, mas poderia também já ir direto, porque dos 7 cardiologistas eu iria escolher 3. Seria a combinação 7, 3 a 3. E aí é só você jogar na fórmula. Ou você pode pensar que eu tenho 7 para permutar, só que desses 7 eu não vou escolher todos, né? Eu vou escolher apenas 3. Então, eu vou dividir por 4 fatorial, para que na minha escolha eu tenha apenas 3. Para quem não lembra, né, eu tenho 3 opções, então eu teria 7 para o primeiro médico, 6 para o segundo e 5 para o terceiro. Quando eu coloco esse 4 fatorial aqui embaixo, eu vou estar cancelando toda o restante da multiplicação aqui do meu fatorial. Então, por isso que eu divido pelo 4 fatorial. Além de dividir pelo 4 fatorial, eu também tenho que dividir pelo 3 fatorial, porque é a ordem dos 3 médicos que eu vou escolher. Tanto faz eu escolher o médico A, B, C ou C, B, A. Isso não importa. O importante é escolher 3 médicos. E aqui eu tenho a minha escolha dos 3 cardiologistas. Só que como a equipe tem 5 médicos, eu preciso que os outros 2 médicos sejam neurologistas. Então eu sigo a mesma ideia. Eu vou ter 6 neurologistas para escolher. Como serão apenas 2 para completar os 5, eu vou dividir isso daqui por 4 fatorial também, porque eu tenho 6 e quero apenas 2, então vai sobrar toda essa fileirinha do 4.
aquela conta de menos que aparece na fórmula, e ainda vou dividir por 2 fatorial, que é a ordem, a troca de ordem entre os dois médicos que serão escolhidos. Esse daqui é o primeiro passo, é quando eu tiver 3 cardiologistas na equipe. Aí você vai repetir isso para quando tiver 4 ou quando tiver 5. O que vai mudar são os números. Se você chegou até aqui, você já vai conseguir identificar a alternativa correta. Se você lembra da fórmula de combinação, você consegue fazer isso daqui muito mais rápido, e você já iria identificar que era para fazer combinação de 7, 3 a 3, vezes a combinação de 6, 2 a 2. Você tem que ter o total de 5 médicos, que é dado pela soma aqui das suas escolhas, 3 mais 2, e 7 e 6, que são os totais de médicos, cada um de sua função. Aí você soma com a combinação de 7, 4 a 4, porque a segunda ideia é você escolher 4 cardiologistas, vezes a combinação onde tem 6 neurologistas e você irá escolher um. E segue para a última etapa, que seria escolhendo os 5 médicos sendo cardiologistas. Então, a alternativa correta aí seria a letra E. E tentei fazer aqui bem rápido, só para a galera aí que está na ansiedade de querer entender como que é essa questão, já no dia que acabou de fazer, já está esse vídeo aí no ar. Se você curtiu, deixa um like aí, se inscreva aí no canal, e vou tentar trazer outras questões aí se for possível. Valeu!